O que é a dialética? Dialética é um processo criado pelos filósofos gregos, uns dizem Sócrates, outros Zenão, segundo o qual comparam-se ideias a fim de se aproximar da verdade, descartando ideias falsas e chegando cada vez mais perto daquilo que é mais preciso. Entenda que lógica não é só questão de opinião. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu pego 4 balas e peço para você dividir igualmente entre nós e você chupa 3 e me deixa com uma, eu estou objetivamente na desvantagem. É claro que assuntos mais complexos não é tão simples determinar a verdade. É justamente por isso que a gente precisa compreender a lógica. Infelizmente, no Brasil, por um déficit de educação, a maioria das pessoas não tem esse discernimento. E eu espero poder estar falando isso de maneira simplificada, mas o suficiente para que algumas pessoas não caiam em certas armadilhas comuns que a gente vê por aí. O objetivo do diálogo, na chamada dialética, segundo a própria definição do Sócrates, é que duas pessoas possam purificar uma outra da sua ignorância. Ou seja, você me ensina aquilo que eu não sei e eu te ensino aquilo que você não sabe. A gente compara as nossas informações para que no final os dois possam acumular o conhecimento somado que ambos têm. A dialética é, portanto, um processo de aprendizado, uma troca de informações mútua, sem uma pessoa tomando posição professoral em relação à outra. O propósito é troca de informações e não convencimento ou persuasão. E a ideia é que ela seja construtiva e cooperativa. Infelizmente, a maior parte dos diálogos e debates que hoje na internet passam longe disso. Em geral, o que vemos são posturas agressivas, autoritárias, e por que será que isso acontece? O primeiro motivo seria a vaidade. A pessoa quer ter razão, uma espécie de competição para ver quem é o mais inteligente. Logo, você precisa dar opinião mais sarcástica, provar que o outro está errado ou mostrar-se mais informado ou articulado. Isso obviamente não tem nada a ver com dialética, mas com narcisismo. É uma forma infantil de afirmação que visa sentir-se validado, e é desnecessário. Se você tem convicção e é culto, não precisa provar isso para ninguém, mas no fundo a pessoa que cai nesse erro tenta provar para os outros como forma de provar para si mesma. Caso tenha aprovação alheia, isso faz com que ela se sinta validada e reforce as convicções, reduzindo a sua insegurança. O segundo ponto comum é o desejo de persuasão ou proselitismo, em que a pessoa não entra na conversa para trocar experiências, mas para convencer os outros de que o ponto de vista dela é o correto. Ela sente-se validada por aquela ideia. Por exemplo, uma visão religiosa ou secular, ou porque a pessoa considera a ideia contrária dela errada, por ser antiético ou imoral. Ela não aceita um posicionamento político diferente do dela, porque considera algo perigoso ou errado. Mas nem sempre isso é verdade. A persuasão visa manipular o outro e não tocar experiências, usando métodos como intimidação, constrangimento e deboche, ofensas, argumentos falaciosos e fake news. De forma honesta na dialética, alguém pode se convencer sem precisar ser persuadido. Repare que, se você está trocando informação de uma maneira ética, a outra pessoa pode por si mesma chegar à conclusão de que ela está errada. Se você está tentando controlar ou dominar o outro para fazê-lo mudar de opinião, é muito mais provável que você use esses recursos de uma maneira antiética, a intimidação ou a manipulação. Então, se você está querendo ser ético e está realmente defendendo uma causa nobre, faz sentido que você comece a fazer isso pela sua forma de dialogar, procurando respeitar o desejo e a autonomia do outro e apresentando as informações como uma oferta e não como uma imposição. Se existe um diálogo honesto e as informações são apresentadas, a pessoa pode mudar de opinião por si mesma, não é necessário manipular ou intimidar. E se a pessoa não mudar de opinião, isso ainda é um direito dela. Achar necessário mudar a opinião do outro é um desejo de controle que é abusivo, e ninguém deve sentir-se frustrado por não satisfazer um desejo que, honestamente, o outro não tem obrigação nenhuma de satisfazer, porque não lhe deve nada. Num processo dialético, procura-se a troca de conhecimento de uma forma respeitosa e construtiva, e que é algo mútuo e que depende primeiramente do respeito. Se o assunto é sensível para alguém, é motivo de paixões ou crenças enraizadas, isso pode não ser construtivo, levando apenas a brigas, insultos e distanciamento. Nesse caso, é melhor mudar o assunto ou admitir que existe discordância de opiniões. Chamamos isso de concordar em discordar. Vocês concordam que têm opiniões diferentes, discordam, mas respeitam o ponto de vista e direito à autonomia de pensamento um do outro. Isso é válido sobre a maioria dos assuntos. É mais sensato, afinal existe divergência de opiniões, e embora seja válido querer militar ou pregar ideias pelo bem comum, se o outro tem outras referências, prioridades ou diverge de você, é necessário tolerância. Nós nunca vamos viver num mundo onde todo mundo pensa igual, e a simples existência da democracia pressupõe isso. Então a gente precisa saber conviver com a divergência sem querer transformá-la em homogeneidade, até porque isso é uma ilusão. Nós sempre seremos diferentes em muita coisa, e a única opção é saber conviver com isso de maneira educada. Perceba que, na maioria dos casos, esse tipo de abordagem pode ser mais sadia que as alternativas mais comuns que a gente costuma ver no dia a dia, especialmente na internet. Primeiro, xingar é dar razão a sentimentos e não a razão.
Quando você xinga alguém, você já está desrespeitando. Como então pode haver diálogo construtivo? Se chegou nesse ponto, é melhor nem começar. Se você sentiu-se ofendido, a reação mais sensata é explicar que não gostou e pedir uma mudança na forma como é tratado. Se você reage com agressão ou já inicia uma conversa sem demonstrar respeito, por que alguém iria tratar você melhor? E se ambos se agridem, qual a possibilidade de uma conversa ser construtiva ou informativa para qualquer um dos dois? É melhor pular fora do assunto. Segundo, advogar. Tomar lado ou partido de uma questão é normal e faz parte, mas é preciso que se respeite a autonomia do que pensa diferente. Querer vilanizar quem toma a defesa da hipótese concorrente é contrário ao processo dialético, porque o objetivo é que cada um apresente seu caso, motivos, evidências e cada um chegue à sua própria conclusão. Querer exigir que alguém mude de opinião ou lhe dê razão após apresentar seus argumentos é desejo de controle e de dominação. E convenhamos, quão frequentemente você já viu a seguinte reação: eu penso X. Você pensa X porque você é um babaca, escroto e ignorante. É verdade, agora eu entendo seu ponto de vista. Eu vou mudar e agora eu vou pensar isso. A coisa mais difícil é alguém aceitar mudar de opinião na hora. Em geral, no máximo, a pessoa reflete depois e talvez mude em algum ponto seu discurso, ainda que não na totalidade. Mas dificilmente alguém vai mudar sob coação, e se fizer isso, provavelmente não será sincero. Nesse canal do blog, meu objetivo é dialético. Embora tenha minhas opiniões, pretendo ser honesto nas minhas análises e respeitar opiniões divergentes. A ideia é que você ouça, veja se é construtivo e decida por si mesmo o que pensar. De cara, se entender o que é dialética ajuda a ter conversas mais construtivas e menos estressantes, ou se você pode usar esse vídeo para explicar para alguém por que acha que algumas conversas não estão sendo construtivas. Num dos vídeos depois desse, nós vamos falar sobre opiniões intelectualmente honestas. No vídeo sobre lógica, nós falamos sobre o que torna uma opinião aceitável e por que algumas opiniões são efetivamente inaceitáveis. Ainda assim, é muito comum que as pessoas tentem aproximar opiniões que elas não gostam de alguma coisa inaceitável para poder censurar ou controlar o discurso alheio. Isso é uma armadilha que a gente chama de falsa dicotomia. Uma dicotomia seria uma distinção entre duas coisas. Você tem a opção A e a opção B. É chamado de falsa dicotomia quando você diz que você só tem duas opções, mas na verdade você tem 3, 4, 5 e por aí vai. É algo muito comum a pessoa fazer o seguinte: você fala, eu não vou votar no Bolsonaro. E o cara, e você quer a volta da corrupção? Pô, mas só existe a opção, Bolsonaro ou volta da corrupção. Isso é uma falsa dicotomia. Você tem um monte de outras opções, um monte de outras figuras políticas no país, mais de 20 partidos, onde você pode debater sobre isso. Então a ideia de que alguém pode te chantagear ou te obrigar com uma falsa dicotomia é extremamente abusada nas redes sociais, quase sempre quando alguém tenta invocar o direito à divergência. No entanto, na imensa maioria das vezes, as pessoas estão radicalizando uma questão que é sim discutível e intelectualmente honesta você divergir como uma forma de tentar usar da intimidação e coerção para poder controlar a opinião alheia. A gente vai falar mais sobre isso com calma, não só esse problema, mas outras dúvidas, no vídeo sobre lógica, que é o próximo vídeo. Se você tem interesse que eu produza mais vídeos, dê uma olhada no link da descrição e veja se pode nos ajudar. Se não puder, dê like ou compartilhe, que já é uma grande ajuda. Se você acha que alguém precisa ver esse texto ou conhecer essas ideias, mande o vídeo para ele e compartilhe no grupo de Zap. Isso também é de grande ajuda. Obrigado e até a próxima.